Olá, eu sou a Melissa e hoje é o 5º dia da nossa jornada Relacionamentos. E hoje eu vou falar sobre o equilíbrio entre o dar e o receber, dar e tomar, né? É muito importante para que se chegue no bem-estar do relacionamento que a gente acrescente uma rica, positiva, fértil e equilibrada troca entre o dar e o receber, né? Ou tomar, né? Tomar também, eu gosto muito desse termo porque ele sugere que tem uma ação, né? Então você dá, mas também você toma aquilo que é seu, né? Que está disponível, né? Nós já falamos sobre o seu lugar, né? Que você esteja no seu lugar, né? Então, quando a gente fala sobre não há dar sem receber, nós pensamos também que o ato de dar se concretiza somente quando encontra a recepção, quando o outro recebe, né, aquilo que você dá. E também isso pode ser compensado de algum modo. Então, é muito comum quando a gente vê numa relação de casal um dos pares dando mais e o outro apenas recebendo. Em geral, essa é uma relação que tende a terminar, porque aquele que recebe demais e não oferece nada em troca, e aí não estou falando, por exemplo, de mesma coisa, né? Mas assim, de um equilíbrio, de algo que estabeleça um equilíbrio, infelizmente essas relações tendem a se romper, né? Porque, né, quando nós pensamos que trata-se de dar o que nós temos e que nós podemos e que o outro quer e pode receber e é capaz de compensar isso de uma certa maneira, isso mantém cada um do casal digno e livre, né? Ou seja, você não fica preso numa dinâmica em que você deve algo para o outro porque o outro sempre deu muito para você, né? E também você não fica sendo exatamente somente um doador, porque aquele que é somente doador, ele, em geral, começa a colocar-se no papel de pai ou de mãe na relação, né? Porque aquele que sempre dá, né, se esgota e fica cansado, né, naquela relação. Então, para que a gente se mantenha digno, né, e que a gente possa, de alguma forma, compensar aquilo que vem para nós, é muito importante. E quando eu falo isso, isso significa que isso vai imunizar o nosso relacionamento contra jogos psicológicos e também relações de poder que geram sofrimento, né? Então, por exemplo, eu lembro de um caso que era uma mulher que saía para jantar com o marido era o provedor exclusivo da casa, mas ela sempre tinha que comer a comida que ele escolhia, porque ele sempre pediu o prato que ele ia pagar e ela sempre era obrigada, né, em certos termos, a comer a comida que ele escolhia, porque ele dividia o prato com ela, né? Ela nunca podia pedir um prato para ela porque ela não trabalhava. Então, isso é um jogo de poder que gera sofrimento, né? E muitos relacionamentos vão se estagnar e podem até se romper, porque quem se sente devedor fica com desconforto da sua dívida. E isso muitas vezes faz com que ele se sinta pequeno, dependente, né? E quem se sente também doador, né, que só fica dando, sente também outro desconforto, porque se sente grande, né? Se sente com grandes direitos também, né? E aí ambos eles não encontram um modo de compensar e equilibrar o vínculo e não conseguirão se olhar mais com os olhos de confiança, que é um dos aspectos que eu trouxe ontem, né? Então, numa relação de intimidade, nós precisamos encontrar uma troca positiva, porque às vezes no jogo do equilíbrio nós também estamos fazendo uma troca negativa. Então, um dá uma ofensa, né? O outro negligencia alguma área. Então, é como se nós ficássemos também em alguma forma de jogo para quem dá menos, para quem briga mais, né? Para quem se recolhe mais. E isso também afasta o casal. É muito comum a gente perceber que nesses jogos da vida, nas situações da vida, nós sempre estamos dando e tomando, né? A vida sempre é assim. Nós quando nascemos, né, nós começamos a receber algo, nós recebemos a vida.
E assim segue na vida e nós continuamos recebendo. E na relação de casal é muito importante que você dê, né, e receba na mesma proporção. Então, o meu exercício para você hoje é para que você possa fechar os olhos e olhando, imaginando, né, o seu cônjuge ou a vontade de que você tenha de ter um cônjuge, se você é solteiro. Então, que você possa olhar para essa pessoa de olhos fechados, imaginando ela diante de você e perceber como é o tamanho que você tem diante dessa pessoa. Como é o tamanho dessa pessoa diante de você? Tem algum que é maior? Tem algum que é menor? Ou vocês são do mesmo tamanho? Essa, com certeza, é a maior reflexão que a gente precisa ter, né? Nós precisamos, enquanto casal, estarmos no mesmo tamanho, na proporção entre o dar e tomar com o nosso parceiro. Senão, com certeza vai olhar para coisas diferentes daquelas que o outro está olhando. Nessa troca é muito importante, essa troca é muito importante para a sobrevivência do sistema, que é o casal. E se não tem essa troca, o sistema acaba murchando e vai desaparecendo. É como se ele fosse se recolhendo. A função casal começa então a se distanciar. Isso vai acontecendo de uma forma bem sutil e você vai percebendo. E quando você se dá conta, pronto, já há um abismo entre os dois, né? Então, para ter uma troca equilibrada, que não é fácil, é muito importante que a gente possa perceber. Por exemplo, se um homem é muito provedor e dá muito, né, financeiramente, não tem problema. A mulher também pode oferecer muitas coisas, né? Ela pode se dedicar a muitas coisas dentro da casa, no ambiente interno, e através dessa dedicação o homem percebe que há um equilíbrio. É claro que na vingança é muito importante você dar um pouco menos, mas a vingança nesse aspecto, né, do relacionamento, ela de certa forma, ela também traz um certo equilíbrio, porque quando alguém faz uma ofensa, né, e você fica só boazinha, perdoando, né, aquela pessoa inferior ao outro, somente recebendo ofensas, isso é uma forma também de você desinstalar o vínculo, né, que ali existe no relacionamento, porque isso também ameaça o relacionamento, né? Então, para que você elimine a possibilidade de ter um formato materno, né, no seu casamento, no seu relacionamento, ou caso você já esteja, por exemplo, agindo como mãe de sua mãe, ou mãe de seu pai, né, ou mãe de seus irmãos, perceba como isso interfere também na sua relação de casal, né? E se uma mulher, por exemplo, percebe que está menor que o marido, que ela possa de repente receber menos, dizer ao marido que quer receber menos ou se dispor a dar mais e vice-versa. Esse equilíbrio vai também trazer uma igualdade de categoria. E isso é muito importante, porque nós não temos como devolver o recíproco daquilo que recebemos num relacionamento. Por exemplo, se o seu marido te dá um abraço pela manhã, você lhe dá um beijo. Se ele deixa um bilhete carinhoso, dizendo como você é lindo, ou faz um elogio, então você também prepara um almoço gostoso. A troca, o equilíbrio de troca geralmente se dá nessa proporção. Se você ganha um presente no aniversário, você fica estimulada a também dar um presente. Você pode fazer um presente, entregar um chocolate ou até mesmo fazer um bilhetinho, uma cartinha, mas tudo isso simboliza a troca. O que muitas vezes acontece é que nós não queremos dar muito, mas queremos receber muito. E quando isso acontece, isso mostra que há uma falta de pai ou de mãe. Então, nessa falta, eu fico exigindo quando não tomei os meus pais, quando ainda não percebi que os meus pais é que precisam me dar muitas coisas. Às vezes, no casal, a gente fica esperando coisas demais.
Então uma cliente dizia: ai, meu marido compra tanta coisa para ele, faz tantas viagens, né, faz tantos esportes, mas não me dá nenhuma blusinha, né? Uma mulher de quase 50 anos, independente, né, mas que não consegue ainda desvincular aquela coisa de que tem que receber do marido, né? Então, como seria comprar para si mesma uma blusinha, se presentear e ficar bonita, né? Assim como o marido faz. Então, nos parece que às vezes nós queremos acompanhar nossos pais, como se estivéssemos ainda como crianças, desejosas de receber coisas de nossos pais que não recebemos, também não nos damos aquilo que precisamos e então cobramos de nosso companheiro. E nesse aspecto é muito comum que homens cobrem que mulheres sejam exímias cozinheiras, que estejam sempre cuidando de suas roupas. Não que isso não seja papel da mulher, porque a gente sabe que o mundo interno faz parte disso e é papel da mulher. Mas nós não podemos nos colocar no papel de ser exigidas também disso, né? Mais do que aquilo que é possível dar. Então, que na reflexão de hoje você possa perceber qual é o seu tamanho, né? Como é que você se coloca na relação, né? Se você é maior, se você é menor, se você é igual ao seu companheiro, né? Se você está dando muito mais e já tem muito tempo, perceba como é para você, né? Se você não percebe a contrapartida do outro, e então que você possa de fato tentar olhar para isso de uma forma diferente, né? Estabelecendo primeiro uma gratidão por tudo que você recebeu, mesmo coisas que não foram tão agradáveis, e que você possa também de alguma forma, né, tirar de si a culpa daquilo que você não deu, aquilo que você não deu conta, mas tentar fazer diferente daqui para frente, tá bom? Um grande abraço para vocês e até amanhã. Um amor que nos faz bem. Beijo, gente!